irmãos, vos cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, nesta manhã, estamos iniciando mais uma escola dominical, este domingo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Hoje é 15, já está de 15, no mês decorrente, né? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa se inscreva, né? Por favor, escreva. Para que dê mais vídeo para você, no domingo, para você possa estudar a palavra de Deus. O professor Johnny, que vai ministrar essa palavra. Quero deixar um versículo para você aqui nessa manhã, que se encontra em Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso mente, para que experimentei qual seria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, tudo isso que Deus recomenda, o apóstolo Paulo recomenda, para que nós possamos ter uma nova vida diante de Cristo Jesus. Como possamos ter nova vida diante de Cristo? É ser fiel a Ele, é confiar a Ele, é entregar totalmente a nossa vida diante de Cristo Jesus, para que Ele possa entrar de uma maneira extraordinária na nossa vida. Primeiro, agora, que o Paulo recomenda, que oramos para receber a bênção de Deus. Nós temos que orar, buscar Deus, apresentar nossa vida diante do Senhor como sacrifício, né? Assim como Davi, o salmista Davi, no Salmo 51, verso 17, ele falava, recomendava esse versículo muito maravilhoso, qual ele dizia assim: o sacrifício agradável a Deus são espírito quebrantado, o coração quebrantado, compungido, Deus não desprezará. Então, por isso que Davi, ele sacrificava a sua vida diante do Senhor, fazia um sacrifício diante do Senhor, para que Deus recebesse o sacrifício do Senhor voluntariamente, com o corpo, alma e espírito. Então, nesta manhã, Deus que requer de nós jejum, oração, consagração. Jejum é um benefício para a nossa vida espiritual. Jejum é que você possa, também vou relatar algo para você, um exemplo. Talvez tem muitas pessoas até fazem jejum errado. Jejum assim, que eu vou fazer um jejum 3 dias para que o Senhor abrir a porta. Não é isso não. Jejum primeiramente é você, para a sua vida, para que Deus possa abençoar a tua vida. Em primeiro lugar, a pessoa ter a vida quebrantada diante do Senhor. O jejum para Deus receber, Jesus Cristo receber do céu seu jejum. O jejum é que você possa jejuar ao Senhor Jesus Cristo, uma vida limpa, uma vida consagrada, uma vida bem com o Senhor Jesus. Para que esse jejum chegue ao trono da glória perante o Senhor Jesus, para ele receber esse jejum na tua mão. Aí sim, aí o Senhor vai entrar com reação naquilo que você tem pedido diante de Deus, na sua área da sua vida, como você está, da maneira que você está, como você pode fazer diante do Senhor. Que nesse momento, nessa manhã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa engrandecer a tua vida, receber essa palavra do Senhor Jesus Cristo. Assim sempre eu costumo dizer, quando o profeta Isaías, no capítulo 55, verso 11, ele disse: isto é a palavra que sai da minha boca. Ela nunca voltará vazia para mim. Se apraz prosperar naquele que enviar. E o desejo é o propósito de Deus ao qual enviar hoje, nessa manhã. Se você fizer um propósito diante do Senhor, o Senhor deseja daquele que o Senhor quer, Deus vai fazer, vai enviar a resposta tua imediatamente, nesse instante, na tua vida, e você vai tomar posse da sua vitória, que você tão quer conquistar, através da oração, através da dedicação, através da confiança, através do amor de Cristo na sua vida, através que você possa ter fé
receber diante do Senhor aquilo que você tem pedido ao Senhor. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Quero orar e apresentar sua vida diante do trono da glória de Deus. Oremos agora. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Pai, pela grande bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. E a Tua misericórdia, Senhor, a causa de não ser consumido, porque Tua misericórdia tem fim. Por isso estamos aqui nesta manhã, Pai, para que possamos receber a Tua palavra, Senhor Pai, de bom agrado, Senhor Deus, receber nosso coração e colocar em prática, meu Pai. Amado querido Jesus, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, Pai. A igreja permitiu amar o próximo, meu Pai. Abençoe os membros congregados, todos, meu Pai, meu Pai, que congrega, meu Deus, nessa igreja, Pai Celeste. Seja abençoado grandemente. E aqui estamos, meu Pai, que estão na live, Senhor, ouvindo pela transmissão, Pai Celestial, a palavra Tua, Senhor da glória. Que eu possa entrar com grande providência, agindo, trabalhando na área, Senhor Deus, do Teu Espírito, neste momento. Seja enfermidade, seja problema, seja vida conjugal, seja tudo, meu Deus, meu Pai, Teu Espírito toma meu Deus, passando por problema difícil, Senhor. É Tu que entra com providência, é Tu que agindo, trabalhando nessa área, nesse negócio, a vida do Teu Espírito, Pai Celestial. Eu quero agradecer, quero pedir nesta manhã, pela graça e pelo dia da Tua palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Esta manhã, vou enviar uma palavra de Deus, um estudo da palavra de Deus, ao qual o professor, pastor Johnny, vai ministrar na minha vida, na nossa vida esta manhã, e na tua vida está na live. Realmente, fique atento, não saia desse canal, mas fique conosco nesse momento até o final, e a bênção de Deus vai sobre a tua vida. Que Deus abençoe, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Sim. Estamos aqui na escola dominical para estudarmos sobre uma questão que no desenrolar da história, na igreja primitiva era aceita sem nenhuma confusão, era aceita sem nenhuma discussão, mas com o passar do tempo isso aí foi mudando. O povo judeu já tinha esse conceito de não aceitar essa questão, só que não ficou agora só entre os judeus. Agora tem alguns que se dizem crer em Jesus, mas não aceitam ele naquela posição que a ele é colocado, ou seja, ele é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é Deus. E aceitam isso. Jesus, o Messias. Jesus, o Messias. Por quê? Porque a gente quer provar que exatamente... Pilha para mim. 2 pilhas que eu tenho 2 pilhas. Então, sobre o Messias. Então Jesus, o Messias. Claro que todo mundo, a maioria das pessoas que creem que aquele que morreu há mais de 2000 anos atrás, ele existiu. Mas ele não é o Messias que os judeus estão esperando. Nós cremos que ele é o Messias. Nós cremos que Jesus é o Messias. Nós cremos que Jesus é o Cristo. E parece um mistério. Se é um mistério, se Jesus é o Messias ou não, ou se nós estamos sendo enganados ou não, só quem pode nos falar acerca de Jesus, se ele é o Messias ou não, é a Bíblia. Então, há evidências na história de que Deus tenha dado informações específicas sobre um homem, que esse homem seria o Messias. Pistas sobre esse homem. Também nós, quando olhamos para a vida de Jesus na Bíblia e as profecias que se encaixam nele,
a gente também não consegue ver evidências dentro da Bíblia de que as profecias que estavam lá pudessem ser indicadas para uma outra pessoa que não seja Jesus. Eu não conheço. Assim, todas as profecias que a gente vai ver agora em relação a Cristo, está tudo apontando para Jesus. É difícil ler um texto e apontar para uma outra pessoa. Não tem. Todas as profecias que falam acerca da vinda do Messias, a vinda daquele que seria o Salvador, apontam diretamente para Jesus. Claro que alguém vai querer apontar para outra pessoa ou para qualquer outro personagem, mas não se sustenta na Bíblia. Então, a profecia do Antigo Testamento são como pistas numa história de mistério. Isso nós vamos conhecendo no desenrolar dessa aula. Então, tem algumas perguntas que nós precisamos fazer aqui para nós começarmos. Primeiro, quem é a semente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás? A gente vai procurar, a gente vai ver nas Escrituras e associar a Jesus Cristo. Segundo, quem é o descendente de Abraão, Isaac e Jacó que irá finalmente abençoar todas as nações? Vai surgir um descendente de Abraão, Isaac e Jacó que vai abençoar as nações. Quem é esse descendente de Abraão? Quem é o descendente da mulher? Quem é o descendente de Abraão? Terceiro, quem é o profeta semelhante a Moisés, de quem Deus diz, a ele ouvirá? Quem é esse semelhante a Moisés? Nós, como cremos que é o Jesus, nós vamos ver que realmente essas palavras se encaixam em Jesus. Não dá para se encaixar em outra pessoa. E quem é o crucificado? Existe texto na Bíblia que fala de muito antes de Jesus ser crucificado, terá em seu reino. Também é uma coisa relacionada aqui. Então, são 10 questões, eu disse 5 agora, e eu espero que dê tempo de falar dessas 5. Aí no próximo domingo eu falo das outras 5, que está tudo relacionado a Cristo. Então a gente precisa primeiramente entender que a Bíblia ela não mente. Ninguém pode negar que a Bíblia afirma ser a revelação de Deus única. Se a Bíblia de Deus não mente, ela é a revelação única, então nós devemos crer no que nela está escrito. Então, depois que nós olharmos todas as provas sobre Jesus, a gente vai perceber que realmente Jesus é o Messias, sim, é o esperado de Deus. Então, por que a Bíblia não mente? Porque em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, está escrito o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós não temos nenhuma dúvida de que a Bíblia é a verdade. Então, se ela falar, se ela dizer, se ela apontar que Jesus é o Messias esperado, então ela será. Quando nós olhamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ninguém, além de Deus, falou mais perfeitamente acerca do futuro do que Deus. Só Deus falou perfeitamente acerca do futuro e revelou aos seus profetas. Nenhum outro, nem Buda, nem Maomé, nem o Deus Tupã dos índios, ninguém falou acerca do futuro tão bem como Deus, porque Deus mesmo, ele mesmo declarou isso quando ele diz assim em Isaías, capítulo 44, versículos 7 e 8, que ele diz: quem há como eu feito predições, reticência, quem eu declare e exponha perante mim, esse que anuncia as coisas futuras, as coisas que hão de vir, reticência, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir, não vos anunciei. Então, o próprio Deus desafia. Quem é que vai? Quem há como eu que faça predições? Ninguém faz predições como Deus. Só Deus conhece o futuro.
Outra coisa que Deus também falou: quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Deus está perguntando. Quem desde aquele tempo anunciou, porventura, não fiz eu, o Senhor? Isaías 45, 21. Então Deus fala, conhece do futuro, revelou seus profetas, está agora tudo anunciado no livro sagrado. Então o que nós vamos ler aqui acerca de Jesus está no livro sagrado, anunciado por Cristo, revelado aos seus escolhidos, e os seus escolhidos colocaram isso diante de nós, que nós conhecemos hoje como a Bíblia. Então, a grande questão é, qual é a definição da palavra Messias? A palavra Messias está aí dos Salmos, números 2, versículo 2, e de Daniel, capítulo 9, versículo 25 e 26, onde Machia, hebraico, e Christos, grego, significa ungido. O termo tomou o seu sentido da prática judaica de ungir profetas, sacerdotes e reis para suas respectivas funções. Então, por esse motivo que Messias, tanto Christos no grego como Messias no hebraico, quer dizer ungido. Só que, todavia, embora houvesse aquelas pessoas que eram ungidas, como reis, como sacerdotes, lá no Antigo Testamento, e veio com esse sentido de Messias, todavia houve um único indivíduo a quem o termo Messias se aplica no sentido especial. E quem é esse? Jesus. Esse nome, essa aplicação de ungido, se aplica nele perfeitamente. Deus falou sobre um futuro rei de Israel que iria sentar-se no trono de Davi e introduzir uma era de justiça e paz sem igual. Ele iria ocupar simultaneamente 3 funções: de profeta, proclamações com autoridades; de sacerdote, deveres espirituais; e de rei, governante político. Então, ele seria o quê? O Messias especial, um Messias específico, que a Bíblia tanto fala, tanto nos faz entender, e que é rejeitado pelos judeus. Hoje em dia, até hoje, os judeus não aceitam Jesus sendo o Messias esperado por Deus. Pois bem, então, como nós já olhamos dentro da palavra de Deus, e já percebemos que a Bíblia não mente, já percebemos que Deus conhece o futuro e revelou seus profetas, a gente agora precisa entrar agora na primeira profecia referente a Cristo. Essa é a primeira referência que diz respeito a Cristo, que nós chamamos de proto-evangelho. É algo que aconteceu há 1400 anos antes de Cristo nascer, antes de Cristo aparecer no cenário e na história do mundo aqui na Terra, que é em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que é a nossa primeira pergunta que faremos. Quem é a semente ou descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente? É uma pergunta. Quem é essa semente? Quem é esse descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente? Então o texto diz bem assim. Então o Senhor disse à serpente: portanto fizeste isto, reticência, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, aqui, lendo de uma maneira abreviada, nós podemos perceber que um fere a cabeça e o outro fere o calcanhar. Ferir e elas se corresponde no hebraico. Então, o contexto dessa mensagem, vocês sabem. Adão e Eva pecam, Deus chama os dois, dá a sentença para o homem e para a mulher, e para a serpente, e quando chama a mulher, lança essa profecia acerca de alguém
que não se sabe quando se fala na hora, naquele exato momento não sabe quem é, que apareceria e que esmagaria a cabeça daquela serpente que havia feito o homem e a mulher pecar. Porém, essa mesma serpente que estava tendo a cabeça esmagada iria ferir o calcanhar do descendente da semente da mulher. Então, dentro dessa questão, nós podemos perceber uma coisa aqui. Para os que aceitam apenas a escritura hebraica como autoridade, a serpente em Gênesis 3,14 não pode ser simplesmente um animal, porque então não diz que é só um animal. Não. A serpente deve ser uma pessoa. Por quê? Uma pessoa. Porque a serpente, embora tenha sido usada, mas quem fez com que ela fosse usada foi algo além do espírito dela, que nós sabemos que é o diabo. Então, a palavra inimizade nas escrituras hebraicas é um termo especial que sempre se refere a ódio entre indivíduos. Ele jamais é usado para descrever inimizade entre um animal e uma pessoa. Então, a serpente tenta a Eva, Deus coloca a inimizade entre a serpente e a mulher. Então, aquilo, quando fala serpente, na realidade está falando do diabo. Não é que agora a mulher, tem inimizade com as cobras. Vai falar cobra, nós não temos amizade mais. Não é esse sentido. Então, todas as vezes que a raiva, a ódio, sempre é entre uma pessoa e outra, e não uma pessoa e uma cobra, uma pessoa e um animal. Então a gente deixa logo claro que essa serpente aqui, ela é quem? O diabo, é Satanás. Deus está falando da serpente que não é um animal, e está falando com o diabo. Quando ele fala com a serpente, na verdade está falando com o diabo, não está falando com o animal. Deus vai falar com um ser racional, não, está falando com o diabo, que é identificado no livro de Apocalipse como Satanás. Deus diz que ele irá colocar inimizade, ódio irreconciliável entre a semente, a serpente, que é Satanás, e a mulher. Deus diz que essa inimizade irá alastrar-se pela semente da serpente, ó, tem uma semente da serpente e tem a semente da mulher. E a seguir, porém, Deus fala subitamente de um descendente específico de Eva. E este, um descendente masculino, Deus anuncia que este irá algum dia ferir a cabeça da serpente, que é Satanás, e que Satanás lhe ferirá o calcanhar. É interessante que o texto diz claramente, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Então ele fala que existe a semente do diabo e a semente da mulher. E do meio dessa semente da mulher vai levantar um que fala, e este, quem? Da semente da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. Então não é todos que vão esmagar a cabeça da serpente. É um entre semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, os irmãos têm que ter muito cuidado aí, irmão. Quando você diz que vai pisar, vai esmagar a cabeça do diabo, cuidado, que muitos que estão falando isso, acaba o diabo que está pisando neles. Então, é melhor ter cuidado. Há uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. E do meio dessa semente da mulher, um que vai esmagar a cabeça da serpente. Quem? Jesus, não é eu. É Jesus. Então esse negócio de ficar querendo dizer que vai pisar na cabeça do diabo, aí é melhor ter muito cuidado. Então o versículo em questão fala, portanto, de 5 participantes. Então, quando a gente lê esse texto, tem 5 participantes. Vamos ler. Quem é o primeiro? Dos participantes. Primeiro, Satanás. Segundo, a mulher. Terceiro, a semente de Satanás. O quarto, a semente da mulher. Então, nós podemos perceber que tem a semente da mulher, tem a semente de Satanás, tem o próprio Satanás, tem a própria mulher, e aí tem todo esse desenrolar da história, e nós sabemos que a semente da mulher somos todos nós. Todos nós somos semente da mulher, de Eva.
E graças a Deus que no meio dessa semente, um foi escolhido para essa função que nós cremos que é o Cristo. O que significa descendente masculino da mulher? Ferir a cabeça de Satanás. Aí tem aqui, os tradutores interpretam a palavra hebraica ferir como esmagar. Então o que ele fala? Que embora o texto fale assim que Deus vai, Jesus, que nós cremos que vai esmagar a cabeça da serpente, e a serpente vai ferir, tanto ferir como esmagar, eles querem colocar como um mesmo sentido. Que dependendo do ferimento, dependendo do golpe, um vai sobreviver e o outro vai morrer. E se a gente for analisar muito bem, que embora a serpente fira o calcanhar de Cristo, que ele veio sofrer através desse ferimento no calcanhar, um ferimento no calcanhar dá para ser recuperado. Um ferimento no calcanhar não é um ferimento mortal, mas um ferimento na cabeça, uma cabeça esmagada, é fatal. Então, quando nós olhamos o diabo ferindo e Jesus ferindo, o diabo esmagando o calcanhar de Cristo, porque ferir pode ter o sentido de esmagar, o que o diabo faz, o calcanhar, não é nada do que acontece com a cabeça dele, sendo esmagada pelo próprio Cristo. Então, nós podemos perceber que quem vai se recuperar nesses dois ferimentos? Aquele que levou o ferimento no calcanhar ou aquele que teve a cabeça esmagada? Claro, quem vai se recuperar é aquele que teve o ferimento no calcanhar. E esse ferimento no calcanhar é todo o sofrimento, todo o vexame, toda a humilhação que Jesus passou. O sofrimento de Cristo, aquilo simboliza o ferimento que ele recebeu no calcanhar da serpente. Porém, ele esmagou a cabeça da serpente, que é a cabeça do diabo, trazendo então vitória final para tal. Por outro lado, um calcanhar esmagado pode ser tratado e até recuperar-se. Então, uma coisa de bom que aconteceu. Embora a serpente tenha ferido o calcanhar, mas isso aí não vai mudar nada, porque o próprio Cristo, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e isso é o que aconteceu. E esse descendente que tenha o seu calcanhar ferido, ele é Jesus. Ele é o Messias que nós cremos que veio esse mundo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então nós podemos ver que o descendente da mulher somos todos nós, e tem um descendente especial que esmaga a cabeça da serpente, e tem a semente de Satanás. Semente de Satanás não pode ser alguém que Deus criou, que vem de Eva. Então, esses são os anjos que o seguiram. Os anjos que vieram dessa parte, que vieram acompanhado e que vão ajudar o diabo nessa tarefa de trazer coisas ruins para o mundo, esses são a semente, esses são os que correspondem a Satanás. Todos os anjos, todos os demônios estão associados a Satanás e são considerados meio que as suas sementes, os seus descendentes, que aí irão e continuarão fazendo até um dia Deus dizer, tá bom, chega. A descendência de Satanás seria os demônios, ou anjos caídos que seguiram a Satanás na sua rebelião. Através das Escrituras somos informados de que a semente de Satanás tenta destruir a humanidade. Isso é verdade. João 8:44, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, Apocalipse capítulo 16, versículo 14. Mas a semente da mulher, obviamente, iria referir-se a todos os filhos de toda a humanidade. Então a gente precisa fazer essa diferença aqui. Deus descreve o alcance do conflito. Ele envolverá todas as futuras gerações.
entre a tua, Satanás, descendência, e o seu, o quê? Da mulher, o descendente. Então, no futuro, e já está acontecendo, esse grande conflito entre os descendentes da mulher e os descendentes do diabo, que é toda esse império demoníaco que ele está à frente e está fazendo com que realmente todos se desviem de Deus. E o sucesso de Satanás em enganar Adão e Eva resultou na separação dele de Deus. E chama isso de sucesso. Realmente, houve aquela separação. Em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 21 a 24. Satanás vai continuar enganando e destruindo os descendentes da mulher e toda a humanidade. Apocalipse capítulo 2, versículo 9, Apocalipse capítulo 20, versículo 3, 2 e 3. Então ele vai continuar. Quem achar que o diabo aí está descansando e que está de boa, não. Ele vai continuar a fazer o que ele está fazendo. Assim como ele fez divisão entre Adão e Eva em relação a Deus, ele vai continuar fazendo isso com os descendentes dela. Todavia, no futuro, Deus promoverá um descendente da mulher. Isso vocês sabem. Em relação àquele o único que pode fazer e vencer e destruir as obras do diabo, só Jesus. Quem outro pode fazer isso, além de Jesus? Destruir a obra do diabo. Quem pode ser esse outro que tem o poder de pisar e esmagar a cabeça da serpente, a não ser Jesus? Eu não consigo pensar numa outra pessoa além de Jesus. Que o próprio Jesus disse que ele viera destruir as obras do diabo. Ele disse, João 12, 31, João 16, 11, que confere também com Hebreus capítulo 2, 14, 1 João capítulo 3 e 8, que Jesus veio destruir as obras do diabo. E eu não estou vendo nenhuma outra pessoa se colocando como aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, ou como que aquele que vai destruir as obras do diabo, a não ser Jesus. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 15, quem é a semente da mulher? Quem é o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente? Jesus. Não existe outro além dele, só ele vai fazer isso. Ok. Aí a gente vai para a segunda profecia, que é uma profecia, como a primeira profecia era o descendente da mulher, nós provamos e mostramos na Bíblia que é Jesus. Já a segunda profecia está relacionada a Abraão, que é em Gênesis, capítulo 12, do versículo 2 ao 3, e também Gênesis, capítulo 22, 18, que diz assim: quem é o descendente de Abraão? Isaac e Jacó, que irá finalmente abençoar todas as nações. Isso quer dizer aqui que vai surgir um descendente de Abraão, Isaac e Jacó, um descendente que vai abençoar todas as nações. Quem é esse cidadão? Quem é essa pessoa? Como diz o texto aqui, eu vou ler sempre com reticência, porque ele não escreveu todo o texto. Esse texto é de 1400 a.C., que foi escrito para Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, reticência, em ti serão benditas todas as famílias da terra, através de Abraão. Aí vai aqui para Gênesis 2,18. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então, algo surge de Abraão que abençoa as nações. Então, a gente percebe aqui, olha, em Gênesis capítulo 12, Deus ordenou a Abraão que saísse da sua terra e viajasse para a terra que ele mostrarei. Que é Gênesis 2, 1. E Deus prometeu fazer dele uma grande nação, e que toda a terra seria abençoada através dele. E esse foi o contexto desse versículo. Abraão tem que sair do meio da sua parentela, que Deus vai fazer dele nascer uma grande nação, e aí eles começariam a falar do único Deus. Porque até então, quando Abraão estava lá na casa da sua família,
na terra onde eles estavam, eles eram politeístas, então eles adoravam vários deuses. Abraão sai dali e começa a adorar um único Deus. É por esse motivo que nós somos monoteístas. Qual é a diferença entre monoteísta e adora vários deuses? Então, segundo a profecia de Gênesis 2, sabemos pela história que ela foi literalmente cumprida. Por quê? Deus fez de Abraão uma grande nação. Isso é verdade ou mentira? Verdade. Segundo, Deus abençoou Abraão abundantemente. Verdade. Terceiro, Deus engrandeceu o nome dele. Ele é honrado por judeus, muçulmanos e cristãos. Então ele é honrado. Deus não cumpriu, cumpriu. Judeus não honram, cristãos não honram, honramos. Sabemos também que todo o povo da terra foi abençoado através de Abraão, tanto cultural quanto espiritualmente. Por que isso acontece? Porque a maioria dos judeus, a maioria dos investimentos, dos empresários que existem no mundo são judeus. Tanto na tecnologia, tanto na saúde, tanto em todas as tecnologias bélicas que aí existem, os judeus fizeram e apresentaram ao mundo. Então nós somos devedores daquilo que os judeus trouxeram para o mundo, para que o mundo pudesse ser abençoado por essa sabedoria. Então tem muita coisa em jogo. Em Gênesis 2:18, Deus promete a Abraão que todas as nações da terra serão benditas mediante a sua semente. Qual a semente? Alguém pode falar, semente, será que é Isaac? Vamos ver se é Isaac. A gente vai ver que não é Isaac. Singular, referindo-se ao Messias, que é Gálatas capítulo 3:16. Ora, as promessas, olha o que diz em Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Dá até para entender que é Isaac, né? Vamos ver. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, a gente percebe que quando fala seu descendente, não seus descendentes. Então, nós não podemos ver como Isaac, porque Isaac foi e morreu. Ele não morreu e ressuscitou. Então, o descendente, para abençoar, ele tem que continuar vivendo. Isaac já não vive, Abraão já não vive, nem Jacó já não vive, mas Cristo vive. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, para nós continuarmos sendo abençoados, tem que ser um ser que ainda vive. O único que vive é Jesus. É provável que Abraão conhecesse essa promessa feita por Deus a Abraão. Então, o autor se arrisca em dizer, eu também creio nisso, que Abraão fala do descendente que vem dele, que vai abençoar as nações, porque ele também tinha um conhecimento de que, através de Eva, nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente e que traria essa bênção para a humanidade caída. Então, ele acredita que ele deveria ter acesso a esses estudos ou acessos àquilo que era passado de boca, de pai para filho, até chegar a eles. Isto é, que a descendência da mulher viria, um descendente que esmagaria a cabeça de Satanás, nós falamos. Deus estende agora a sua promessa através da descendência de Abraão. A pergunta é, quem é o descendente de Abraão, de que Deus dando uma pista para nós? Quem é esse descendente de Abraão? Olha o que fala aqui o apóstolo Mateus. Coloca no início do seu livro lá da genealogia. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Colocando Jesus, fazendo essa ligação, sendo descendente de Abraão. Mateus 1:1. Por quê? Por que ele está fazendo isso? Por que Mateus está fazendo isso? Porque Mateus havia lido as escrituras hebraicas, sabia que Deus prometera abençoar todas as nações através do descendente de Abraão. Então, se Mateus leu as escrituras hebraicas e fala de um descendente
que vem de Abraão, que vai abençoar as nações, aí ele coloca Jesus como descendente de Abraão. Então, quem é o descendente de Abraão que vai nos abençoar? Jesus. Pensa uma outra pessoa aí. Dá para pensar em outra pessoa que vai abençoar? Não dá para pensar em outra pessoa que vai abençoar todas as nações. Para Mateus, Jesus era aquele que Deus descrevera para Abraão. Os fatos mostram claramente que homem algum teve tanta influência espiritual sobre o mundo quanto Jesus Cristo. Quem é o homem que teve mais influência no mundo do que Jesus Cristo, até o dia de hoje? Nenhum. Qual é a diferença entre Jesus, Buda, Maomé, Chico Xavier, todos esses aí que se destacaram na história? Qual a diferença de Jesus para eles? É que eles nunca afirmaram que era Deus. Jesus afirmou. Jesus falou assim, antes que Abraão fosse, eu sou. Os judeus ouviram isso e pegaram em pedras para lançar sobre Jesus. Mas por que eles pegaram em pedras? Por quê? Só porque ele falou eu sou. Porque o eu sou não é o eu sou como nós conhecemos aqui na língua portuguesa. O eu sou lá na língua hebraica se referia a Deus. Vocês lembram quando Moisés foi lá e Deus falou com ele, e o próprio Deus falou, o eu sou te enviou, e Jesus fala, antes que Abraão fosse, eu sou. Ele já falava de mim. Ele já havia dito acerca de mim, de ver que ele é, sim, o descendente de Abraão que vai abençoar as nações. E isso nós devemos entender claramente. E há alguma dúvida de que isso é possível? Não. As próprias Escrituras nos mostram claramente que isso é possível. A bênção espiritual de Abraão é também evidente para o apóstolo Paulo, que escreve em Gálatas, capítulo 3, versículo 8 ao 9. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria pela fé, que é no Messias, o gentio renunciou o evangelho a Abraão, e em ti, o descendente de Abraão, serão abençoados todos os povos, de modo que os de fé são abençoados com o crente Abraão. Então, o descendente de Abraão, Isaac e Jacó é Jesus. Eu não consigo ver outra pessoa, a não ser que as pessoas que estão vendo aqui essa live, ou as pessoas que vão ver esse vídeo, escrevam aí que o descendente de Abraão, Isaac e Jacó é uma outra pessoa. Não. Sequência. Quem é o descendente de Abraão, Isaac e Jacó? O descendente desses três, de Abraão. Jesus. Não há como negar isso. Então, está claro esse negócio que quem é o descendente de Abraão, Isaac e Jacó é Jesus? Alguma dúvida? Não. É isso mesmo? Então, a gente vai para a terceira profecia. A terceira profecia, a gente vai tentar identificar quem é aquele que Moisés falou que era semelhante a ele e que deveria ser ouvido. Olha, então a nossa terceira profecia diz o seguinte, que é em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Quem é o profeta semelhante a Moisés, de quem Deus diz, a ele ouvirás? Também é um texto de 1400 a.C. Deuteronômio 18, 15. Quem é esse? Quem é esse que vai ser semelhante a Moisés? A gente precisa ler toda a história para ver de quem está falando. É Josué? Você sabe, Josué não é profeta. Então, não pode ser Josué para ser aquele semelhante a Moisés. E a Bíblia me fala que naquele tempo não havia ninguém semelhante a Moisés, a não ser quando Cristo surgiu. Então, eu vou ler aqui o texto, mas vou ler com reticência, como está aqui no livro. Deuteronômio, capítulo 18, 15, 18 e 19, que diz o seguinte, falando de Moisés. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. Moisés está falando que é semelhante a mim. A ele ouvirás. É Deus falando.
suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei a minha palavra, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Isso está na Torá. Então, o que acontece é isso. Moisés fala que Deus vai levantar um profeta semelhante a ele. Aí depois Deus fala que vai levantar um profeta semelhante a Moisés. Aí, qual é esse profeta semelhante a Moisés? A gente já viu aqui que Josué não é, porque Josué não era profeta. Então vamos ver. Então, o contexto dessa mensagem é o seguinte: Deus está divertindo Israel por intermédio de Moisés para ficar longe das práticas perversas das nações cananeias ao seu redor. Está em Deuteronômio 18, 9 a 12. Em sua advertência, Deus ensina a Israel como saber a diferença entre um profeta verdadeiro e um profeta falso. Deuteronômio 13, versículo 1 e 5, Deuteronômio 18, versículo 19 a 22. Qualquer profeta que fale em nome do Senhor e cuja palavra não se cumpra é um falso profeta. Deus não falou por intermédio dele. No mesmo contexto, Deus diz a Israel que enviará um profeta que irá falar realmente por ele. Mas ainda Israel pode esperar um dia um profeta que será semelhante a Moisés, que ele irá levantar e identificar especialmente. Então, num contexto, quando Deus fala que vai levantar um profeta semelhante a Moisés, é um profeta que fale a verdade. Então, tem aquele conceito. Porque tudo que ele fala se cumpre. Tudo que ele fala é de Deus. Aí Deus vai levantar um profeta semelhante a ele, que fale a verdade, que não fale mentira. Quem seria esse profeta semelhante a Moisés, que teria todo esse conhecimento, teria toda essa autoridade, a não ser Jesus? Eu falei para você, não pode ser Josué. Então, fica fora dessa questão. Então, um profeta semelhante a Moisés seria um personagem único em Israel? Dá a entender que sim. Porque esse profeta semelhante a Moisés seria considerado referência ao Messias vindouro? Você sabe responder? Primeiro, é um fato que a nação de Israel, através de toda a história, não aplicou a nenhum profeta essas palavras proféticas específicas. Isso não quer dizer que um dos rabinos não tentasse aplicar a um profeta favorito. Mas não pode ser negado do que a nação de Israel, como um todo, jamais reconheceu qualquer profeta do Antigo Testamento semelhante a Moisés. Você já viram algum assim, quando fala assim, um profeta semelhante a Moisés? Você já leu no Antigo Testamento os judeus reconhecendo algum profeta semelhante a Moisés? Quem já leu algum texto? Não tem nenhum texto no Antigo Testamento essa profecia se cumprindo na vida de alguém. Tem que algum rabino tentou aplicar de uma maneira forçada na vida de alguém, mas que não deu certo. Só que no Antigo Testamento não tem nenhuma profecia, nenhum personagem, nenhuma pessoa em que essa profecia, um profeta semelhante a Moisés, tenha se cumprido. Esse aqui foi Ezequiel. Profeta semelhante a... Não tem nenhum texto dizendo que é Ezequiel. Não tem nenhum texto dizendo que é Isaías. E todos foram profetas. Jeremias é profeta, mas não tem nenhum texto dizendo que ele seria semelhante a Moisés. Não tem. Então esse profeta semelhante a Moisés seria um profeta realmente de Deus no sentido máximo, especial, peculiar. Segundo, então essa foi a primeira questão que eu coloco, porque não... Se há alguém e você perceber que não, a não ser que isso. Segundo, essa não é uma referência a Josué. Como eu havia falado. Por quê? Por que não pode ser Josué? Josué não foi o lugar de Moisés? Dá também para dizer, então,
ele seria semelhante a Moisés, porque ele começou, conquistou e foi, e deu continuidade. Não. Por quê? Por que não pode ser? Primeiro, não há semelhança entre Moisés e Josué. Não há semelhança nenhuma. Josué fazia um trabalho totalmente diferente de Moisés. Segundo, Josué jamais é referido como sendo profeta. Eu contei que Josué é profeta? Não. Não é semelhante a Moisés? Não. Então não é Josué. Quem ensina é Josué. É semelhante a Josué. Não é Josué, que não é profeta. E ele também não exerce o cargo de profeta. Ele não é profeta, ele não exerce o cargo de profeta. Mas Moisés, sim. Ele era tudo isso que nós estamos falando. Ele era profeta, ele era juiz, ele estava ali fazendo o trabalho de... Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Onde é que se encontra? Deuteronômio 34, versículo 10. No tempo de José, quando Moisés deve ter falecido, a Bíblia declara em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, nunca se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Então, todas aquelas pessoas que foram profetas ali não foram comparados a Moisés. E nenhum foi levantado como ele. Então, nenhuma profecia em relação aos personagens do Antigo Testamento pode se aplicar como sendo um profeta semelhante a Moisés. E aí a gente vai ver em quem vai se aplicar, em quem ela vai se encaixar perfeitamente. Aí vai se encaixar perfeitamente em Jesus. Terceiro, a palavra profeta está no singular, devendo então referir-se a um profeta individual no futuro. Então, alguém que vai ser semelhante a Moisés não é muito, não é 3, não é 4, não é 5, é um só. Só um vai ser semelhante a ele. Ninguém, eu sou semelhante a Moisés, todos são semelhantes a Moisés, porque o Espírito Santo que descia na vida de Moisés, desce na vida de Isaías, de Ezequiel, mentira. Aqui a Bíblia diz que é um. É um semelhante a ele, no singular, não está no plural. Então, não dá para a gente colocar Isaías, Ezequiel no mesmo barco, porque o que vai surgir depois tem que ser um. Esse um já fala antecipado, é Jesus Cristo. E depois a gente vai ter que provar isso. Quarto, até a vida de Jesus, ninguém foi superior a Moisés. Até a vida de Jesus. Enquanto ele não veio, ninguém era superior a Moisés. Depois, foi dito apenas de Moisés e de Jesus que eles conheciam o Senhor e falaram com ele. Então, nós estamos vendo aqui a semelhança entre Jesus e Moisés. Jesus falou ele face a face, como aconteceu com Jesus e com Moisés. Deuteronômio 34, versículo 10, confere com o número capítulo 12, versículo 8, com Mateus capítulo 3, 17, Marcos 9, versículo 7, João capítulo 11, versículo 41 e 42, João capítulo 17, 1 ao 5, que traz essa questão de que eles estão no meu patamar de falar com Deus, de ter essa intimidade com Deus. Jesus e Moisés. Esses textos que eu li falam dessa questão. Quinto, até o dia de Cristo pode ser documentado que os judeus, deixa eu ver se é isso mesmo, quinto, até o dia de Cristo pode ser documentado que os judeus não criam que o profeta já tivesse chegado. Então, eles já achavam que aquilo que seria semelhante a Moisés não tinha chegado. E assim sendo, os líderes de Israel perguntaram a João Batista: és tu o profeta? Perguntaram a João Batista, porque eles queriam de alguma forma saber quem é que vai ser aquele profeta que vai ser semelhante a Moisés. Tem um cidadão que está chegando perto, João Batista. Vai perguntar para ele se ele é o profeta. Aí perguntar para João Batista, em João capítulo 21. És tu o profeta? Ou seja, ou na minha palavra, és tu o profeta semelhante a Moisés que vai surgir? O que é que João Batista responde? Não. Mas quando o povo viu o milagre de Jesus, o que é que o povo disse? Quando Jesus começou a fazer milagre,
O que é que o povo disse? Olha lá. E eles disseram, que vai se encontrar aqui em João, capítulo 6, versículo 14, e também tem João, capítulo 7, versículo 40, e João, capítulo 1, 45. Olha o que diz. Olha o que o povo falou acerca de Jesus. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E achamos aquele de quem Moisés escreveu. É a Bíblia que está falando. Quem é o profeta semelhante a Moisés que vai surgir e surgiu? Jesus Cristo. O povo mesmo declarou: achamos daquele de quem Moisés escreveu. De quem disse que surgiria, e agora ele está aqui. Ele surgiu, ele está entre nós, e ele é aquilo que foi profetizado acerca dele. Por que é tão difícil achar isso? Claro que outras pessoas vão dizer, não, isso não quer dizer isso, porque aqueles que não são a favor de Jesus da Messias vão encontrar outros caminhos, outras explicações, mas eles vão ter que rasgar essa parte aqui. Achar que aquele de quem Moisés escreveu, nós achamos que está aqui, está no milagre é ele. Qual foi a evidência que persuadiu o povo no dia de Jesus de que ele era o profeta especial, semelhante a Moisés, segundo Deus dissera? Então, alguma coisa aconteceu. Os milagres Jesus fez. Poderia outro, senão o Messias, ser digno de ser considerado como aquele semelhante a Moisés? No material que se segue, ofereceremos um paralelo entre Moisés e Jesus, provando que Jesus era semelhante a Moisés. Mas provavelmente também Jesus era muito superior a Moisés. Só Jesus cumpriu completamente e ultrapassou as funções proféticas de Moisés, sendo aquele que Deus prometeu que viria. Então, o que acontece? A gente vai mostrar aqui paralelos entre Jesus e Moisés. Primeiro paralelo, um grande fundador da religião. Nós sabemos que Moisés fundou o quê? O judaísmo. Ele começou com o judaísmo. E Jesus começou o quê? Com o cristianismo, com a religião cristã. Falando de Cristo, falando da graça, falando da verdade. Assim como Moisés foi fundador de uma religião, que é o judaísmo, Jesus vem, não que Jesus dissesse, vamos fundar aqui, vamos botar uma placa aqui agora, religião cristã. Não. É que através de Cristo surgiu, nós chamamos de religião cristã, não com placa de igreja, que Jesus não fundou religião no sentido de constituição, como nós temos aqui a igreja primitiva, amor próximo, tem outras igrejas aí com outros nomes. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que ele começou a fazer de uma forma que a pessoa pudesse voltar a se ligar a Deus. Segundo, um grande revelador de Deus. Moisés foi um grande revelador de Deus, porque ele trouxe ao povo o verdadeiro Deus. E escreveu e falou sobre a Torá. E a Torá não estava os 10 mandamentos, não estava a palavra de Deus. E Jesus também afirmou, também revelou também sobre algo. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, aquilo que Moisés escreveu, aquilo que Moisés disse, Jesus também está falando e disse. Você que crê em Moisés, também crê em mim. Quando vocês vão crer em Moisés e não vão crer em mim? É contraditório. Então, tudo que vocês creem em Moisés, vocês devem crer também no que eu estou falando. Então, assim como Moisés revela a Deus, Jesus também revela a Deus. Então, esse é o paralelo entre eles. Também, um grande legislador. Por que legislador? Legislador de dar com leis. Moisés foi um único autorizado por Deus a fazer leis para Israel. Deus deu essa autoridade a ele. Então, ele veio, trouxe leis. Aí, o judeu tem 613 leis. Ele precisa cumprir e não cumpre. Mas Jesus foi quem explicou completamente a lei. Moisés dá a lei, Jesus explica completamente a lei. Porque Jesus citou assim, ouviste o que foi dito. Mas Jesus acrescenta, nenhum outro tem a saudade de falar isso. Eu, porém, vos digo, Mateus capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo,
visto foi dito, eu vos digo, nenhuma outra pessoa que tem autoridade teve a coragem de falar. Eu, porém, vos digo. Só Jesus mesmo teve essa coragem de falar e falou. Também, um grande operador de milagres, mas ele não operou milagres, que é as 10 pragas do Egito, a divisão do Mar Vermelho, etc. Jesus também operou milagres. Mas Jesus realizou milagres ainda maiores do que os de Moisés. E ele disse, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, que eram os seus milagres, qual nenhum outro fez pecado e não teria. João 15, 24. Então, os milagres que Moisés fez, Jesus também fez também. E isso é interessante. Moisés também foi um redentor? Sim. Um grande redentor. Moisés resgatou Israel do cativeiro da escravidão do Egito, que é Êxodo 3, 4, aí tem uma seção de Atos 7, 20 ao 39. Jesus Cristo também nos resgatou. Cristo nos resgatou do mundo do cativeiro e da escravidão do pecado. Mateus capítulo 20, versículo 28. Efésios capítulo 2, do 1 ao 8. Romanos capítulo 3, versículo 28, do 4 ao 6. Então, assim como ele foi redentor, tirou o povo do cativeiro, Cristo nos tirou do pecado. Então, Moisés e Cristo, nessa questão, também há um paralelismo entre eles, e ele pode ser semelhante a Moisés. Um grande mediador. Moisés foi um grande mediador. O que é mediador? É aquele que serve de ponte entre um ponto A e um ponto B. Ou seja, Moisés foi mediador entre Deus e Israel. Mas Jesus é agora o mediador entre Deus e toda a humanidade. Como está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e 6, que diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, ao qual assim mesmo se deu em resgate por todos. Então, nosso mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Nós sabemos lá no Antigo Testamento, os perfeitos mediadores eram profeta, sacerdote e rei. Eles eram considerados os perfeitos mediadores entre Deus e o homem. Só que Jesus puxa para si esses três ofícios, como sendo Cristo profeta, Cristo sacerdote e Cristo rei. Cristo profeta, ele ilumina as nações. Cristo rei, ele governa sobre as nações. E Cristo sacerdote, ele entrega a si destruísse completamente a nação quando o israelita adorava o bezerro de ouro, que é Êxodo 32, versículo 7, 14, número 14, 11 a 20. Mas Jesus é um intercessor maior. Ele intercede agora a favor de toda a humanidade. João 3,16, Hebreus 7, 25, também números 21, de 4 a 9, e João capítulo 3 e 14. Mostrando também que Jesus intercede por nós. Ele é o único que intercede por nós. Ninguém da terra tem o poder de interceder por nós do que Jesus. Nem a mãe dele intercede por nós. Não tem na Bíblia Maria intercedendo por nós. Eu falo isso com todo respeito. Mas só Jesus intercede por nós. Quem morreu, está certo que morra uma só vez e daí segue seu juízo. Isso é uma outra coisa. Também Moisés foi um grande juiz e rei. Moisés foi um grande profeta, juiz e rei, que é isso, no capítulo 18, versículo 3, Deuteronômio, capítulo 33, versículo 5. Mas Jesus foi um maior profeta, juiz e rei. João, capítulo 1, do 19 ao 21, versículo 29 ao 34 e ao 45. E Mateus, capítulo 2, versículo 2. João, capítulo 5, versículo 26 ao 29, e Hebreus, capítulo 7, versículo 17. É bom que eu estou citando o versículo, quando a pessoa for ver o vídeo, ele vai consultando. Moisés era semelhante ao Messias. Diz que alguém seria semelhante a ele. Então, Moisés seria semelhante ao Messias. Mas Jesus era o Messias. Ele disse ao povo comum e às autoridades, tais como um sumo sacerdote de Deus: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. João capítulo 4, versículo 5 e 16. O sumo sacerdote perguntou a Jesus: és tu o Cristo, o Filho de Deus? Bendito. Jesus respondeu: eu sou. Marcos
aqui o versículo 61 e 62. Então, não há nenhuma dúvida de que Jesus é o escolhido de Deus, que ele que é semelhante a Moisés. Quem é o semelhante a Moisés? Jesus Cristo. Mesmo com todas as provas, vimos aqui que não há outro que seja semelhante a Moisés do que Jesus. Perguntaram a João Batista e disse que eu não sou. Josué não pode ser, porque ele não era profeta, não tinha cara de profeta. Ezequiel não podia ser, nem Jeremias, nem tudo, porque fala de um. Então, no Antigo Testamento tem vários profetas que não são identificados sendo semelhantes a Moisés. E também, lá no Antigo Testamento, você encontra um texto, o povo reconhecendo que existia alguém semelhante a Moisés. Pelo contrário, quando Moisés morreu, eles mesmos afirmaram que ninguém mais se levantou igual a Moisés. A não ser até o aparecimento de Jesus, que aí foi declarado realmente o Cristo. Essa aula é pesada, né? Bem puxada. Aí temos aqui o quarto, que eu acho que eu vou pegar de 3 em 3, para não ficar muito pesado, né? Em 3 profecias cada domingo. Então essa foi a primeira parte. Aí no próximo domingo eu vou pegar as outras 3 profecias, que vai ser quem é o crucificado, que é um texto de 1000 anos antes de Cristo. Sim? Tanto para o próprio Pilatos também é Pilatos. Sim, tu dizes, porque já havia uma confirmação. Eu sou. Se ele falasse eu sou, a Bíblia vai aí tem um véu. Porque aí eu vou ter que deduzir o que aconteceria se eu não conheço o futuro. Se ele dissesse o que aconteceria, qual seria o comportamento? Eu tenho que deduzir. Seria o quê? Algo que ao condenar-se rapidamente, ou algo que faria com que ele tivesse deboche dele, porque quando levaram para Herodes, antes de levar para Pilatos, quando disseram de antemão que ele era o rei, o que Herodes fez? Joga em um manto dele, saudai o rei dele. Era o maior deboche dele. Talvez, baseando no que Herodes fez com ele, que debochou dele, eu acredito que se ele falasse que era rei, o próprio Pilatos ia debochar dele. Como é que você é rei nessa situação? Como é que você é rei que não tem autoridade? Como é que você é rei que você não tem reino? Como é que você é rei que você não tem um povo que luta por você? Como você é rei que você não tem um exército? Mas como é que ele ia responder? Jesus respondeu para quem conhecia e interrogava ele segundo a lei judaica. Quando os sumos sacerdotes, doutores da lei, perguntaram para ele se és tu o Cristo, o Filho de Deus, bendito, Jesus respondeu, eu sou. Ele está falando que para pessoas que conheciam as Escrituras. Pilatos conhecia as Escrituras? Conhecia as Escrituras, Pilatos? Não. Não, mas o sumo sacerdote falou, eu sou. O que vocês leram, o que vocês sabem, a promessa de um Messias que viria, esse Messias sou eu. O que o sumo sacerdote faz quando Jesus fala que é ele que é o Messias? O que eles fazem? O sumo sacerdote. O que ele faz quando ele ouve que Jesus fala, eu sou o que vocês estão querendo saber? Porque vocês conhecem a Escritura. Pilatos não conhecia a Escritura nenhuma. Eu não precisava falar nada para ele. Porque quando só disseram para Herodes que ele era o rei, o Herodes debochou dele, porque Herodes também não conhecia as Escrituras. Mas os sumos sacerdotes, os doutores, conheciam a lei, sabiam o que estava escrito. Então sabiam do que estavam perguntando. Sim.
Mas Pilatos não é autoridade de nada. Mas nós, para nós, estamos falando isso. Nós estamos falando que tem toda essa autoridade aí. E ele só tinha autoridade para aquelas pessoas que conheciam ele. Mas Pilatos não falou assim. Pilatos, pelo contrário, sabia que eu posso milhões de anos me tiraria dessa situação, mas não, vai acontecer como está previsto acontecer. Deixa o barco com ele. E Pilatos, o conhecimento dele é só se ele fazer o que ele estava vendo ali naquele momento. Agora, se ele fala, eu sou, eu sou, para Pilatos. Qual seria a diferença? Como ele falou, alguém perguntou, o Cristo, seria o Messias, seria o rei? Ele falou, eu sou, por doutores da lei, e se ele falasse, eu sou, para Pilatos, qual seria a diferença? Qual seria a diferença? De entendimento dos dois, qual seria? Quem ficaria mais bravo dos dois? Pilatos seria mais bravo? Não. Os doutores da lei ficaram mais bravos, porque eles conhecem as escrituras. Eles sabem que o Messias que viria não poderia ser aquele que eles estavam vendo ali na frente deles. E eles nem aceitavam. Pilatos não sabia de nada. Ele fala, eu sou o Messias. Pilatos nem sei o que você está falando. Eu não leio Torá, eu sou romano, não sou judeu. Não tem nada a ver com isso aí. Então Pilatos não é demonstrado como é que é o rei. Esse jeito aí. Aí Jesus começa a dizer, olha, meu reino não é daqui não. Aí começa a explicar para Pilatos, porque meu reino não é daqui. Aí Pilatos achou mais louco isso ainda. Aí não entendi. Então o que acontece é o seguinte. Jesus, até aqui nas 3 profecias que nós vimos, a 3 profecias é bem extensa as explicações. Aí, no próximo domingo, a gente pega mais 3 profecias referentes aqui. Isso vai ser o Salmo 22, que é o Cristo crucificado, que é Deus meu, por que me desamparaste? Então a gente vai pegar esse. E vamos pegar a profecia de Isaías. Quem é o menino que Deus terá em um reino eterno? Que é um texto de 700 anos antes de Cristo ter nascido. Que é, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quem é esse menino aqui? Que está também encaixado em Cristo. Aí a gente vai para o sexto, que vai ser Isaías 53, que é quem foi transpassado e moído pelas nossas transgressões, para que fôssemos curados pela sua pisadura, sobre quem o Senhor fez cair iniquidade de toda a humanidade. Aí a gente fala assim, quem queria na nossa pregação, quem foi revelado do braço do Senhor, que foi subindo como renovo perante ele, e assim por diante. E a gente viu os 3 agora, que foi a semente da serpente, o descendente da mulher, nós vamos mostrando aqui na Bíblia que é Cristo, o descendente de Abraão e Isaac, que o descendente de Abraão que é Cristo, e esse último aqui que é semelhante a Moisés. Quem é? Nós também mostramos que é Jesus Cristo. E no próximo domingo a gente vai ver mais 3 profecias e depois mais 3 profecias. Nós temos aqui ao todo umas 10 profecias que eu escolhi, porque a Bíblia tem muito mais outras profecias referentes a Cristo. Mas eu peguei essas ideias para não ficar cansativo a nossa aula, e assim a gente dá prosseguimento àquilo que está previsto. Finalizamos mais um estudo da palavra de Deus, né? Deus abençoe você. E chegou até o final desse estudo, né? E você vê que está escrito aí, inscrever, você toque lá, aí vai ser inscrito. Então você se inscreveu. Vai continuar mais vídeo para chegar até você na sua casa, para você participar desse estudo. Todo mundo aqui, você vai participar. É o estudo escatológico, você vai aprender, né?
Eu também você lá no seminário, mas tem um seminário aqui dentro da sua casa, que está participando para você estudar e aprender. Quero convidar você hoje à noite, nós temos um culto, o próximo às 19 horas. Que Deus abençoe a sua vida, grandemente e poderosamente. Quero orar em seu favor, nossa vida nesse momento. Quero agradecer a você pela cooperação nessa hora da administração da palavra de Deus, que você está nos assistindo nessa transmissão. Oremos. Amado Deus, Senhor Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Pai, pela grande bondade e misericórdia do Pai, pelos ouvintes, meu Pai Celestial, neste domingo, Senhor, que estão participando, Pai, do estudo da Tua palavra, Senhor. Possa abençoar cada um na Tua presença, meu Pai. Eles possam receber a Tua vitória, receber a bênção, Senhor Deus, e o milagre, Senhor, na vida deles, meu Pai Celestial. Que abundantemente, meu Pai, eles possam receber aquilo que tem preparado para eles, meu Pai Celestial. E não, às vezes não penso, imagina, Pai, a bênção é grande, eu vou entrar no seu lar, na sua casa, na sua família, no seu parente. Deus abençoe nesse momento a nossa vida, Pai, que participamos de tudo da Tua palavra. Que hoje à noite eu possa, Pai, fazer um culto maravilhoso, Pai, resolver essa alma e libertar a vida, Senhor, batizar crentes com o Espírito Santo, trazer um grande avivamento, Pai, um renovo espiritual do Teu povo nesta noite, Pai. Rogamos e pedimos essa bênção de Jesus que vive, reina eternamente para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém e amém.